O Oscar, ele tinha dado a informação para o craque André Plihal. O André Plihal é muito bem informado, tinha dado informação a ele, que, não vai dar, não vou voltar agora, tarará. E hoje o próprio André Plihal fala que essa história mudou, porque o Oscar e a família dele sentiu uma coisa, um apoio e um pedido muito grande de torcedores do São Paulo, assim que ele pisou no Brasil. Ele está aqui para curtir férias, ele joga na China. E aí que isso deixou a família dele empolgada, legal, achou bacana, e por isso que esse jogo tá virando. Vamos fazer uma retrospectiva, mais ou menos como aconteceu com o Lucas. A torcida foi muito, pediu o Lucas demais, o Lucas gostou. Ele estava numa de ir para os Estados Unidos, renovar contrato na Europa, não sei o quê, veio para São Paulo. Me parece uma situação meio parecida, e acho também o Oscar acho que ele meio que mediu como seria a reação da torcida. Como ele sentiu muita gente falando volta, 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 o cara já se sentiu mais à vontade. Mas sim, tem muita gente, como aqui o TTSPFC, que acha que o cara não deveria voltar, porque foi um traidor e blá blá blá, certo, Ronaldo? Então, a grande diferença é que o Lucas sempre foi amado pela torcida do São Paulo. Verdade. Né? O processo, como você falou, de convencimento da família, de voltar a morar e jogar no Brasil, é muito parecido. A diferença é que o Lucas, qualquer coisa que ele fizesse, ia ser tolerada pelo crédito que ele tem, né, que ele tinha desde sempre. O Oscar, não. Talvez a motivação dele voltar a jogar no São Paulo na parte final da carreira seja justamente tentar remediar essa história muito provocada pelo empresário dele lá atrás. Mas é evidente que ele chega com a torcida dividida. Né? Muita gente acreditando, tem a oportunidade de ser um reforço numa posição que o São Paulo não tem ninguém há muito tempo. E tem gente que não faria nunca essa investida por conta do abandono dele lá atrás, quando ele se transferiu para o Internacional. Tem uma situação bem interessante aqui. Bom, primeiro, né, ele é um jogador que já fez 33 anos. Né? Ele não teve durante a carreira, e aí é um outro aspecto que tem semelhanças com o Lucas, muitos times. Ele é um time de pouquíssimos times, como o Lucas. Né? O Oscar começou no São Paulo, foi jogar no Internacional. Na verdade, profissional mesmo, ele foi jogar no Inter. Do Inter para o Chelsea, né? E do Chelsea para o Xangai Porte da China. Foram 3 clubes na carreira dele, além do São Paulo. Né? Mais ou menos como o Lucas. Né? Ele jogou 8 anos no Xangai Porte da China, depois de ter jogado vários anos no Chelsea e alguns anos no Inter. É um time que é um jogador que ele não ficou pulando de galho em galho, né? Então ele fez história nesses 3 times. No Xangai, agora que acabou o contrato, na 8ª temporada, foi a melhor temporada dele, ele jogou praticamente toda, foi um dos artilheiros, assistências, o melhor jogador. Né? Então, assim, ele é um jogador que é como um carro que passou por poucas mãos, certo, Tironi? Não é aquele carro de médico, como falava no passado, lembra? Como é que chama? Carro de médico. Carro de médico, exatamente. Carro de médico. E uma coisa meio preconceituosa, isso aqui é carro de mulher, quase não anda. Também tinha, né? Lembra? Eu estou falando da quilometragem. Tem uma quilometragem, mas passou pelos mesmos donos, digamos assim. Né? Então, ele tem essa característica. Ele, como diz a matéria do Plihal hoje, o Plihal que tinha entrado em contato com ele pela primeira vez, ele está fechando um contrato de 2 a 3 anos. O pagamento, isso é importante, eu trouxe isso na semana passada, não será de patrocinador, ele vai se encaixar na redução da folha de pagamento do São Paulo, que vai pagar só ao Oscar, né, em luvas e salário, passa a ser um dos caras mais bem pagos do time, o salário Lucas, digamos assim, tudo é parecido com o Lucas. Salário Lucas, mesmo perfil de jogador pela fidelidade aos times, a não ser o São Paulo no início da carreira, e essa situação de ser o encaixe na folha salarial e não alguém bancado por outra pessoa, coisa que você sempre duvida. Ele está inserido na redução da folha de pagamento do São Paulo. Mais ou menos como eu estava falando no início. Oscar, mais um lateral esquerdo titular, talvez o lateral direito, saem 15, e alguns são vendidos com direitos federativos, né?
Então, nessa movimentação, o São Paulo vai entrar 2025 economizando em torno de R$1,5 milhão de reais na folha por mês, né? Que é a trava FIDIC. Bom, se for isso, está economizando já quase tudo que precisa. Não era 1,600? Por mês, né? Então, com esse movimento, você já cumpriu a meta. Só que tem um problema. Com esse movimento, você não consegue jogar. Vai ter muito pouco jogador. Isso mas nós vamos chegar. Mas a gente vai chegar lá. Vamos chegar lá. O Diego Queiroz, tá todo mundo comentando aqui, os cariotes, não sei o quê, e alguém fala, não, volta sim e tal. Eu dou a minha opinião, depois eu ouço a sua. Eu não tenho o menor problema, volta. Daqui a pouco, se o cara volta bem, faz gol, não sei o quê, esse negócio acaba em meia hora. Essa mágoa, não sei o quê, porque o cara é traidor, é como eu penso. E acho que assim é no futebol, né? O cara vai para cá, vai para lá, né? E tá voltando agora. E acho que pro cara voltar, não sei o quê, com a vida mansa que ele tem lá na China, me parece que ele está pelo menos com vontade de jogar. O cara não vem aqui para ganhar dinheiro, né? Não deve ser isso. Mas queria saber, o que você acha da volta dele? Pois é, Tironi, eu não consigo analisar a entrada e saída do jogador sem pensar no todo, né? Eu não concordo, em princípio, com essa reformulação. Entram 3, saem 15. Para mim, a temporada vai pagar esse preço. Quanto a ele individualmente, eu acho que é um ótimo jogador. De fato, ocupa uma função que o São Paulo não tem jogador nessa função. Não me importo nem um pouco com o passado lá atrás, a ida para o Inter. Contou muito a inexperiência dele e o empresário. E acho que aquela situação lá de trás, como você falou e como a gente vem falando, é até uma motivação para ele voltar. Senão ele... Não vou entrar nessa roubada, né? Porque vou ser cobrado, ele sabe que pode ser cobrado, né? Pelo que ele... Agora, eu acho que tem uma compreensão dele, e é isso, a apuração, não é a minha impressão, a apuração o São Paulo entende que ele possa cumprir a função de meia e nas outras posições do ataque, nos lados do campo. Isso, para mim, nunca foi assim, nem quando ele era jovem, e não será. Aí a minha outra preocupação, tem muita gente perguntando aqui, aí o Luciano, né? Porque seria o cara, atingido diretamente pela chegada do Oscar, em tese, né? Agora, a direção passa... que, inclusive, em conversa com a comissão técnica, e de fato tem uma pista do Zubeldia lá atrás, na última entrevista. Qual é a pista? Zubeldia fala, falei com alguns jogadores, falei com o Oscar. E quando ele fala sobre o Luciano Tironi, na mesma entrevista, todo mundo sabe o que eu penso pelo Luciano, e não é a chegada de jogador que implicaria a saída de Luciano. Lembra disso? Sim. Então, na cabeça do Zubeldia da direção, dá para jogar junto o Oscar com o Luciano. O Oscar com o Luciano, com o Lucas e com o Caleri. Eu não acredito nisso. Oscar, Luciano, Lucas e Caleri, eu não acredito. Seria mais difícil do que foi esse ano, né? Juntar Lucas, Caleri, Luciano, e aí era um quarto elemento. Era o Ferreirinha ou era o Rato, né? O Oscar não vai fazer o serviço sujo do Rato e do Ferreirinha. Não é a característica dele. Então, chegando um cara desse, significa para mim imediatamente que o Luciano deixa de ser um titular absoluto. É claro que o mundo ideal, para mim, e todos esses caras têm mais de 30 anos, certo? Oscar, Luciano, Lucas e Caleri. Aí, o mundo ideal é ver um revezamento entre essas pessoas numa temporada gigantesca, né? Mas a gente sabe como é que funciona, né? O Lucas e o Caleri nunca saíram, e o Luciano, que sempre sai no final das contas, ele tem dado essas indiretas. Inclusive ontem, nesse final de semana, em jogo esses peladas de final de ano, tem que falar com o meu empresário, Então o São Paulo poderia, por isso que a gente compara as reformulações, inclusive da folha de pagamento da ESPN, que eu contei essa história para você. O São Paulo podia chegar, eu vou trazer o Oscar por X, o Luciano custa X, o Oscar custa X mais 10. Então eu vou tirar o Luciano, vou negociar, o Oscar entra no lugar do Luciano no time e na folha. Sai um grande, entra um grande. O São Paulo não fez esse movimento, você me entende?
O São Paulo não está tirando. O São Paulo quer o Luciano. O São Paulo reluta em abrir mão de um cara que dá 18 gols por ano. O São Paulo está escolado que trouxe o Rames, que seria melhor que o Luciano no papel, e foi um fiasco. E o Luciano continuou fazendo gol. Então, eu acho que tem uma certa... E o Luciano, e o empresário Luciano já sacaram isso. Vai vir alguém para concorrer, mas a galera está com receio que, de novo, dependa do Luciano. E acho que ele está jogando um pouco por isso. Isso eu estou falando só em relação ao time titular, o impacto, a chegada do Oscar e tudo mais. Porque, à primeira vista, pelo desgaste que a galera tem com o Luciano, sobretudo aqui, né? Pelo tempo de São Paulo, vem o Oscar, joga no lugar do Luciano, estamos resolvidos, o time vai melhorar. Em princípio, nem o técnico, nem a direção querem a saída do Luciano. Vamos ver como ele vai lidar com isso tudo. Além disso que você falou, que o Zubeldia falou sobre o Luciano, que eu sei do Luciano e tal, em outra entrevista, sinceramente eu não lembro se era no Bola da Vez ou no Globo Esporte, ele explicou a opção de ter colocado o William Gomes naquele jogo contra o Botafogo, e depois tirou e entrou o Luciano. E que ele teve uma conversa com o Luciano: olha, eu sei que você não vai gostar de sair, mas o meu plano é esse, você fica como uma figura surpresa para mudar o jogo, e que de fato foi o que aconteceu. Onde eu quero chegar? E aí uma outra coisa que aconteceu: o Luciano, mesmo quando não foi titular absoluto, ele diferente de outros, não, São Paulo, ninguém fez isso, mas ele não é aquele cara que tocou o terror, aqui eu não fico, não sei o quê, não ficou envenenando o ambiente, ele ficou no banco e quando entrou. Desde lá dos tempos do Crespo, né? Depois com o Dorival e tudo mais. Onde eu quero chegar? E aí estou pensando, talvez, com a cabeça da diretoria / Zubeldia. De fato, estamos abrindo mão de 15 caras e trazendo um. Beleza. Mas, a gente tem um elenco em que a gente pode revezar entre Luciano e Oscar. Isso no mundo Lucas ideal. E Caleri. Luciano, no Oscar, mundo ideal. Lucas e Caleri. Se você ter 4 caras, nem todos vão jogar toda vez, mas se você puder revezar com essa turma toda, eu acho que, repito, no mundo ideal, se ninguém falar, então, aqui que eu não quero ficar, não sei o quê, não é ruim. Eu acho até bom você ter Oscar e Luciano, e se a diretoria conseguir fazer isso, porque ela não quer que o Luciano saia, né? Não me parece ruim isso. Entre todas essas coisas, me parece uma coisa legal até. Então, parece legal, mas não é fácil de administrar isso durante o tempo todo, né? Sem dúvida. Esse seria o impacto da chegada do Oscar, né? A gente está falando um pouco do impacto financeiro, da possibilidade de acréscimo técnico e de impacto no elenco à primeira vista, onde ele jogaria, né? Em que posição ele ocuparia, quem perderia o lugar. Os outros dois reforços que o São Paulo pretende são nas laterais. Aí acho que aí não tem conversa. Se o São Paulo conseguir 2 laterais de nível, os caras vão chegar para jogar amanhã, né? Então e aí resta saber se chegando esses caras, essa conta que hoje está justa, vai continuar justa. Não, mas já está na conta. O São Paulo já tem. Eu posso gastar X com o Oscar, X com o lateral esquerdo, X com o lateral direito. Você boa. Entendeu? O que é uma boa informação. Isso aí já tá pactuado. Por exemplo, a questão, vamos passar para o Wendel rapidamente. O Wendel, o São Paulo já sabe quando pode gastar com salário, o jogador já aceitou esse salário, essa faixa, e agora a questão com o Porto é os detalhes envolvendo o Moreira no negócio. Percentual que o São Paulo permanece com o jogador, se paga alguma coisa para o São Paulo ou simplesmente vai só o Moreira. Enfim, é essa situação que eu acho sempre a mais urgente, porque até agora não fechou exatamente o negócio. Mas daí, assim, o Wendel viria numa faixa salarial X para ocupar. E aí tá, né? Não é esse o movimento. Aí vocês vão entendendo por que chega a 3 e sai em 15. Porque o Oscar é mais caro do que qualquer um dos 15 que está saindo, certo? O Wendel é muito mais caro do que o Wellington, que está saindo, certo? E o lateral direito
que pode ter 1000 situações. O São Paulo já explorou de tudo. Quando o Rafinha decide não continuar, e a gente vai esmiuçar essa situação nas saídas, que eu vou falar saída por saída, o São Paulo simplesmente antecipa uma coisa que ele faria em abril, em março, para o brasileiro. Ter que contratar outro lateral direito, porque o Moreira já iria no negócio do Wendel. Então você só fica com o Igor Vinícius. A ideia do São Paulo agora, com o Rafinha saindo imediatamente, é trazer um jogador que possa ser titular da lateral direita, né? Tem algumas opções. Um jogador que foi oferecido e que também é caro, né? Também, por isso estou falando, os 3 que chegariam são 3 titulares caros. Essa foi a decisão do São Paulo, investir no time titular. A possibilidade é de chegada o Galopo, que ainda não foi negociado, possivelmente vá para o Santos, mas não tem ainda, e seria por empréstimo. Existem outros interessados, mas entraria. O São Paulo não emprestaria ou venderia ou negociaria o Galopo de graça. Não. Algum montante vem. E esses 3 que já estão confirmados para o futebol baiano, que é um movimento, se você reparar, assim, que é inesperado, né? Que é os 2 times da Bahia contratando jogadores fundamentais do São Paulo até o ano passado, até o ano que está se encerrando, né? É o Rato indo para o Vitória por 5 milhões de reais e o Nestor e o Michel indo para o Bahia. O Michel em definitivo e o Nestor por empréstimo. Esse movimento aí para o futebol baiano mais o Galopo vai render ao São Paulo 30 milhões de reais, pouquinho mais. Lembrando que a meta é 140 milhões em venda. Então você ainda teria que entregar durante o ano mais 100 milhões de reais em venda. Possivelmente aí que se casa a ideia com um jogador da base, como o Zubeldia falou, que tenha feito o trajeto mínimo no time titular e que tenha ser negociado. Exatamente. Isso é uma projeção. É uma coisa incerta, né? Pode ser que os caras subam, ninguém compre, enfim. Exato. Agora, ao menos você tem os principais hoje da base que vão subir para o profissional com contratos longos e multas altas. Então você fez o alicerce para esse movimento poder ser complementado, né? Perfeito. Mas é aquilo, é tudo muito. Então, essa máxima: time titular mais forte, banco mais fraco, folha menor, venda no final da temporada ou no meio da temporada para dar tudo certo, é ter que dar tudo certo. E principalmente no campo ter resultado, né? É um movimento complexo. Insisto, nenhum outro vai trazer 3 e negociar 15. Foi mais ou menos o que o Corinthians fez no início dessa temporada. Sim. Só que o Corinthians não tinha uma base de time titular. Exatamente. E por isso o Corinthians foi ridículo. O São Paulo tem uma base de time titular. Acho essa uma diferença importante. Claro, para a largada, é claro que sim. Mas o São Paulo não terá janela de meio de ano do Corinthians. Manutenção da comissão técnica. E repito, imagino que esse negócio base. Imagino que esse negócio esteja alinhado com o Zubeldia. Não é que o Zubeldia vai chegar no ano que vem e falar assim, pô, me dilapidaram meu time aqui, agora não posso fazer nada. Me parece que ele está, pelo menos, alinhado com isso. Me parece. Eu acho assim, dessas saídas todas, eu acho que vários jogadores eram importantes. 2, para mim, os 2 não foram exatamente importantes em 2024, mas eram jogadores importantes e têm virtudes. O Wellington Rato, óbvio, pela bola parada, pelo corte para a esquerda, pela situação toda. O Carpini conhece dele, está levando para o Corinthians. Se não fosse titular, poderia ser considerado o 12º jogador do São Paulo, né? Ele entrava em todas as situações. E para mim, um jogador que era muito importante e que não teve um 2024 bom pelas lesões, mas que é muito versátil e cumpria em diversas funções, seria o Michel Araújo, que acabou de ser contratado em definitivo pelo São Paulo. Foi contratado em junho, o São Paulo está vendendo agora para o Bahia. O Rogério, que gostou muito de trabalhar com ele no início, pediu a contratação dele. Então é isso, né, galera? O Michel Araújo, ele vai por 17 milhões de reais. O Nestor, ele vai por 10 milhões, ele vai por empréstimo. O São Paulo vai ganhar 10 milhões no empréstimo na hora.
E se ele bater meta lá tal, ele vai ser vendido por mais 30 milhões. Então no total daria 40 milhões, tá? O Rato por 5 milhões. Essa é a saída que o São Paulo vai ganhar dinheiro. As outras saídas foi só para diminuir, reduzir os custos mensal do São Paulo. O Oscar tá certo, praticamente certo. O Oscar vai jogar no São Paulo próximo ano, né? O Wendel tá nesse entrave aí, se o São Paulo vai ter que dar o Moreira em troca ou algo do tipo aí, mas tá caminhando, né? E qualquer nova informação a gente traz aqui para vocês. Completamente agitado o mercado do São Paulo, vai ser assim até o fim do ano e até o comecinho do ano que vem. E qualquer informação aqui a gente traz para vocês, valeu? Se inscreve no canal, deixa o like, comenta a opinião aí, se inscreve no canal, galera. Não esquece de se inscrever não. Todos esquece pro canal do Arnaldo Tironi, link na descrição aqui, tá pegando fogo, tá? Os bastidores do São Paulo aí, valeu? Vamos ficar de olho, vamos prestar atenção aí nos movimentos aí, valeu? E o Galopo, pessoal, por enquanto ainda não teve a informação do valor de um possível empréstimo com o Santos, não teve valor ainda. E a gente vai fazer react aqui caso tenha essa informação, valeu?